gente tem acompanhado, doutor Emílio, nos últimos tempos, essa polêmica a respeito dos preços dos combustíveis. É claro que existe, em escala global, vários países estão enfrentando inflação. Parte disso decorre da pandemia, sim, parte disso decorre da guerra, da Rússia contra a Ucrânia e outras questões mais, A questão energética, ela é pesada no mundo inteiro. E esse ano nós temos eleições no Brasil, e aí era um momento de se fazer uma discussão muito séria acerca dessa questão dos combustíveis, envolvendo a Petrobras, uma das maiores empresas petrolíferas do mundo e praticamente a nossa maior empresa aqui no Brasil. Uma empresa de capital misto, ela não é uma empresa estatal, embora o Estado seja o sócio majoritário. Ela é de capital aberto. Há uma questão que tem que ficar clara e muita gente não sabe, às vezes, ou não presta atenção nisso. O Brasil é exportador de petróleo, mas importa ao mesmo tempo. Cerca de 40% do óleo diesel consumido no Brasil é importado. E não é importado apenas pela Petrobras, é importada também por empresas privadas. E algo em torno de 10% a 15% da gasolina também. Isso por quê? Embora nós tenhamos uma produção petrolífera em termos de barris que seria suficiente para abastecer o mercado interno, nós não temos capacidade de refino. Daí a necessidade de se importar. Portanto, controlar preço, o governo controlar preço de combustível é algo praticamente impossível, a menos que o governo tivesse tanto dinheiro para complementar esse preço. Então agora a gente observa os remendos que tenta se fazer. Já é o terceiro, em um curto espaço de tempo, terceiro presidente da Petrobras que está sendo demitido. E agora a intenção é dar esses reajustes só a cada 60 dias, mas eles terão que ser dados. Eles têm que ser dados. Não existe outra possibilidade. E aí a gente vê a discussão em torno disso, dos dois principais candidatos, aqueles que aparecem nas pesquisas como principais candidatos, e o terceiro também. Os três principais, em tese, que apontados pela pesquisa agora, num discurso muito populista sobre essa questão. Quer dizer, ao invés de a gente estar fazendo uma discussão como a gente resolver isso a médio e longo prazo para ser uma questão definitiva, como a gente melhora isso, a gente vê discurso populista, de controle. Aí quem está na oposição diz que é muito fácil controlar, porque precisa de coragem e tal. Na eleição de 2014, nós vimos, e estamos pagando de certa forma o preço, para que houvesse a reeleição da então presidente, se fez o diabo, inclusive com controle de preço de energia. E isso teve uma herança que nós pagamos até hoje. E agora, se a gente tenta fazer isso novamente, então precisaríamos, doutor Emílio, de que se apresentasse à população projetos críveis para que a gente efetivamente não passasse por isso novamente. Parece-me que aqueles que também estão na oposição esquecem, por exemplo, da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e da Comperj, que até agora mudou de nome para se livrar da herança vinculada à corrupção. Abreu e Lima, que deveria ter custado 2,3 bilhões, custou 20 bilhões e até hoje não produz o que deveria produzir. Então, assim, parece-me que as pessoas também têm uma curta memória de saber o quanto elas são responsáveis por aquilo que está ocorrendo também no Brasil. Então, assim, é um momento que a gente novamente parece ver uma disputa por poder e não uma disputa de projeto. Quem é que pode apresentar um projeto efetivo de futuro para esse país? Quem pode apresentar um projeto crível de economia para esse país? Quem pode apresentar um projeto crível a respeito da questão energética no país? E não esses discursos meramente populistas de quem está fora. Dizer, se eu estivesse lá, eu já tinha resolvido. E quem está dentro também faz um discurso populista tentando de qualquer forma tentar controlar o preço dos petróleos na canetada. Uma coisa que nunca vai funcionar, por motivos óbvios. Então, assim, é preocupante a gente ver essa situação. E só para concluir, deputado Dari, se o senhor puder me dar mais um pouquinho de tempo, está em discussão agora, na Câmara Federal, o deputado
Arthur Lira está querendo colocar para votar, o controle do ICMS sobre combustíveis no Estado. Ora, os estados, essa questão do ICMS, ela deve ser revista pelos próprios estados. E aí você vê mais um remendo em ano de eleição. É mais uma proposta de remendo e não uma proposta que pode efetivamente melhorar essa questão energética no país e resolver esse problema do custo dos combustíveis. Que é óbvio, em lugar nenhum do mundo, os combustíveis estão sendo controlados. Os preços estão altíssimos na Europa também, em vários países do mundo, não é só no Brasil. E não é na canetada, nem com propostas populistas que nós vamos resolver isso. Muito obrigado, deputado Ari.